Olá, seja bem-vindo ao canal Provento Direto. Eu me chamo Robson, sou especialista certificado CPA 20 e vamos falar do projeto Carteira Salário Mínimo. Meu objetivo é ensinar você a investir de forma simples e prática, utilizando 10% do salário mínimo como base. Como faremos isso? Todo quinto dia útil faremos aportes em ativos geradores de renda, usando 10% do salário mínimo, que atualmente está em R$ 151,80. Dinheiro caiu na conta? Transfere para a corretora e faz o aporte. Não abriu conta em corretora ainda? Faça isso. Não sabe fazer? Em um vídeo futuro eu vou fazer uma gravação explicando como se faz a abertura de conta numa corretora. A nossa carteira está dividida em 4 classes de ativos principais. Nós dividimos em fundos imobiliários e ações com 35% cada, e cada uma com 7 ativos. Tesouro Direto e ETF com 15% cada, e cada um com 3 ativos. Você tem total liberdade para fazer a montagem da sua carteira com os percentuais que você julgar melhor. Se você ainda não sabe fazer isso, é só assistir meus vídeos que você vai entender como fazer e poderá você mesmo montar um portfólio adequado às suas necessidades. Tudo bem? Na semana do aporte, faremos uma simulação com 2 ou 3 cenários possíveis de aporte para cada uma das classes de ativos. Vamos aportar naquela que estiver abaixo da nossa meta e usaremos o melhor cenário para alocação naquela semana. Por quê? Para que consigamos aproveitar todo o nosso aporte, sem deixar sobrar um volume expressivo de dinheiro, como por exemplo, mais de R$5. Não gosto disso porque eu sinto que estou deixando dinheiro na mesa. Então, quanto mais do aporte eu conseguir usar na alocação, melhor. Por isso, eu vou apresentar para vocês 3 cenários e assim, e quando eu decidir por um dos cenários, eu vou explicar por que eu decidi por ele, tá bom? A dica prática que eu dou para você é: seja disciplinado. Sempre invista no quinto dia útil do mês para criar consistência. Não deixe para fazer isso no 6º dia, no 7º, no 8º, ou quando sobrar aquele dinheiro. Grandes investidores pregam o seguinte: primeiro pague a si mesmo, depois gaste o que sobra. Já que você determinou que vai investir 10%, separe esses 10% e manda logo para a sua corretora. Feito isso, vamos ver como a nossa carteira performou? Nos vemos no próximo vídeo. Continuando a gravação do nosso vídeo, vamos falar sobre o Boletim Focus dessa semana. Observe aqui para o ano de 2025 a previsão de uma inflação em queda, 5,2%, PIB estável, câmbio em queda em 5,7% e uma Selic também estável. A nossa carteira ela teve uma valorização de 4,83%. O destaque negativo aqui foi para as ações, mas pouca coisa, quase 0,6% negativo. Normal isso, com o tempo isso aqui se ajusta. Recebemos R$ 5,08 de proventos no mês de junho, um recorde até aqui, e já temos aprovisionado R$ 2,90 para o mês de julho, por enquanto desses 3 fundos aqui. Os demais ainda não apareceu o lançamento da divulgação. Nossas metas: já temos 50% de patrimônio concluída para 6 meses de projeto e já praticamente fechamos a nossa meta de proventos com 90% concluído. Vamos analisar aqui o cenário do nosso aporte. No cenário 1, investindo apenas em Bitcoin, vamos gastar R$ 150,41. Fazendo isso, vamos ter um desequilíbrio muito grande na nossa carteira. Colocamos uma meta de 5% e com esse aporte ela vai para 14%, quase 10% acima do que estabelecemos aqui. Isso é um efeito indesejável.
Eu gosto que os ativos fiquem dentro da meta, ou se extrapolar pouca coisa, no máximo 5% de que extrapole. No segundo cenário, aportando em BQYL39, que é uma BDR, Cura 11, que é um fundo imobiliário do agronegócio, e Bitcoin, também vamos gastar todo o nosso aporte de R$ 157,41. Dessa forma, a nossa carteira receberá o aporte do cenário 2, porque é a formação que vai deixar ela mais equilibrada. A criptomoeda ficará dentro da meta, o BDR vai extrapolar apenas meio ponto percentual e o fundo imobiliário continuará dentro da nossa meta. Por isso, vamos distribuir da seguinte maneira o nosso aporte. Recebemos os 10% do que recebemos, R$ 151,80, mais 53 centavos do provento que sobrou do mês passado, R$ 5,08 do provento pago esse mês e, finalizando, o total R$ 157,41 que temos para aportar na nossa carteira esse mês. Vamos colocar nela 2 BDRs com essa cotação aqui, 5 Rura 11 com essa cotação aqui e o que sobrar em Bitcoin. E vamos fechar com 0 de sobra do nosso dinheiro de aporte. Vamos falar a respeito do preço-teto. Bitcoin não vamos ter preço-teto porque é um ativo que não paga provento, é uma moeda digital e está entrando na nossa carteira para gerar valor. Os que pagam provento são esses dois aqui, BQYL paga provento e Rura 11 paga provento. Essas são as suas cotações e esses são seus preços tetos. Sem mais, no próximo vídeo vamos falar a respeito do que é esse ativo, do que é essa BDR. Vamos falar um pouco sobre Rura 11 e também fazer um resumo do seu relatório gerencial. Tudo no mesmo vídeo. Vejo vocês daqui a pouco. Continuando nosso vídeo, vamos falar a respeito do BQYL39. Ele é um BDR do Global Nasdaq Sem Cover Cal ETF, QYLD, cotação R$ 30,33, está valorizado quase 10%, o último dividend yield quase 11%. Essa BDR ela replica para os investidores brasileiros o ETF QYLD, de forma que você tem acesso ao mercado internacional por meio de uma corretora no Brasil, comprando BDRs, e que te permite acessar esse ETF internacional sem você precisar abrir conta no exterior. O QYLD é um fundo que busca gerar renda para você. O que ele faz? Ele compra ações de grandes empresas de tecnologia como Apple, depois ele vende um contrato de opções sobre essas ações e recebe pagamento por isso. Esse contrato nada mais é o que conhecemos aqui no Brasil como venda de call. Ele tem a ação na carteira, vende uma opção de compra, pega o prêmio por essa venda e, se ele não é exercido, no final quando termina o contrato dessa call, ele não foi exercido, não precisou entregar essas ações para a pessoa ou para a contraparte de quem ele vendeu esse contrato. Depois de descontar todas as taxas, ele distribui em forma de provento para você todos os meses esse prêmio que ele recebeu desse investimento. E o objetivo desse ETF, o QYLD, é fazer exatamente isso. Fornecer resultados de investimento que correspondam ao desempenho do preço e rendimento antes de taxa e despesas do Nasdaq 100. E é uma forma inteligente de você ter acesso a esse investimento sem abrir conta internacional por meio de BDRs, que são certificados que permitem investir em ações de empresas estrangeiras aqui mesmo na Bolsa Brasileira.
Para nós que investimos 10% do salário mínimo, é inviável fazer abertura de conta no exterior, porque as taxas são muito elevadas e na Avenue, por exemplo, a conversão real para dólar é no mínimo R$ 200 e o nosso aporte não permite fazer isso. Dessa forma, a maneira mais inteligente de nos expor à variação do dólar é por meio da BDR de empresas internacionais que são negociadas aqui mesmo no Brasil. Esses aqui são os últimos proventos pagos por essa BDR em relação à sua cotação. É um provento bastante relevante e é por isso que estamos entrando nele. No próximo vídeo vamos falar a respeito do Bitcoin. Eu vejo vocês daqui a pouco. Dando sequência ao nosso vídeo da carteira salário mínimo, vamos falar a respeito do Bitcoin. Ele está custando 109 mil dólares, em reais dá 593 mil reais, e teve uma valorização de 74,35% nos últimos 12 meses. E o que é o Bitcoin? É uma moeda digital descentralizada, nasceu para ser um sistema de pagamentos livre de bancos e governos. Sua segurança vem da criptografia, não da confiança. Foi criado por Satoshi Nakamoto. Isso ele diz que é uma identidade misteriosa. É como se dissesse que não sabe quem é o criador. Então, deve esse nome para dizer que é o pai da criança. É um ativo escasso, com quantidade limitada em moedas e pode ser utilizado como carteira de valor. Ele revolucionou o mercado e abriu as portas para novas moedas digitais. Como que você faz para comprar Bitcoin? O melhor local para você comprar é numa corretora de criptomoedas. Elas se assemelham às corretoras de ações, são basicamente um mercado digital onde seus usuários podem comprar e vender suas criptomoedas. É inclusive mais simples do que se você fosse comprar na corretora. O processo é o mesmo, você faz o cadastro, baixa o aplicativo, faz o cadastro e começa a negociar as criptomoedas. Aqui na Coinest, que é o local onde eu tenho conta, você pode ganhar R$25 por amigo que se cadastrar no link e negociar a partir de R$100 em criptos. Também pode receber comissões a cada trade e o seu amigo ganha R$25 em Bitcoin quando ele negociar 100 ou mais reais nessa corretora. O link para você se cadastrar é esse aqui. Quando você se cadastra e gera um link para você, você envia esse link para os seus amigos. Assim como você e seus amigos todos ganham R$10 ao fazer um depósito de 50 ou mais. Esse depósito pode ser feito em reais ou criptomoedas. Essa aqui é a página para você comprar. Quando você clica nesse link aqui, vai cair nessa página. Você vem, digita o seu e-mail, clica em começar e aí se cadastra e começa a comprar suas criptomoedas, tá ok? Sem mais, no próximo vídeo vamos falar a respeito do fundo imobiliário Hura 11. Muito bem, continuando a gravação do nosso vídeo da carteira desse mês de julho, vamos falar a respeito do fundo imobiliário Hura 11. Eu já vou entrar direto na carta do gestor do relatório gerencial. Não vou falar a respeito de cotação, porque já fizemos isso quando falamos do preço teto. Então vamos falar a respeito das características do fundo para você que não conhece. É um fundo de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio no Brasil, como insumos agrícolas, produtores rurais, agroindústrias, usinas e outros. Ele busca um objetivo de retorno de CDI mais 3 a 3,5% ao ano, através da distribuição de rendimentos e da valorização do patrimônio do fundo. Ele busca essa rentabilidade através desses dois meios: pagamento de provento e valorização do patrimônio. Como faz isso? Através de um portfólio diversificado de crédito privado do agronegócio, investindo em títulos como CRAs, LCAs,
cotas de Fiagros, FIDICs e outros. Ou seja, ele investe em dívidas. Se você já tentou comprar, por exemplo, uma LCA, uma LCI, não, esquece a LCI, uma LCA, por exemplo, você observa que em determinados bancos você não consegue comprar com R$150. Algumas vezes que me perguntaram sobre isso, que eu fui fazer consulta, eu vi que tinha cotas que você tinha que ter um investimento mínimo de R$500, R$1.000 e por aí vai. Então, o fundo imobiliário, ele dá acesso a investidor como você e eu de comprar esses investimentos pagando uma cota bem menor. Porque esse fundo ele vai comprar essa cota para nós, vai receber os juros e vai pagar esses juros através do provento para o investidor deste fundo aqui, o Rural 11. Ele comenta que encerrou o mês de março com 101% do PL alocado em crédito agro, mantendo uma carteira diversificada em 63 devedores em diferentes culturas e regiões do país. Aqui eu estou trazendo dois problemas que esse fundo tem em relação a PDD. Caso você não saiba, aconteceram alguns problemas no setor agro em relação a PDDs, que são perdas de provisões na carteira, ou seja, pessoas que tomaram dívida e não pagaram, deram calote. E o banco ou fundo imobiliário ou debêntures ou qualquer pessoa do setor privado ou público que coloque dinheiro, empresta dinheiro para o agro, por exemplo, e não recebe esse pagamento com juros, ele acaba tendo que alocar isso como uma dívida perdida. E o Rural 11 não foi diferente, ele não escapou desse problema. Esse problema afetou diversas instituições financeiras. E, por exemplo, com esse Consentino aqui, que é um produtor rural do Tocantins, ele tem 3,5% do PL e está enfrentando esse problema, não recebeu desse produtor. E esse outro também, 2% do PL, também não recebeu. Dessa forma, se você investe aqui em um fundo imobiliário de dívida, você tem que estar ciente de que esse problema pode acontecer no seu fundo imobiliário. E aí você vai ver a cotação cair e de repente não está sabendo que esse problema acontece, vai ficar desesperado. Não fique. Isso é uma coisa que acontece e o mercado obviamente vai jogar na cotação esse problema, porque o mercado quer pagar barato. Então, obviamente que ele vai fazer a movimentação para deixar a cota no preço que ele acha justo em relação ao problema que está acontecendo. Tudo bem? Então, conforme exposto acima, eles falam que 7,2% do PL tem alguma discussão de crédito e 2,3% do PL em total de PDD em relação à cota patrimonial. E eles afirmam que vem um exagero o desconto de 22% no valor do fundo imobiliário em bolsa. Porque, como eu disse no slide passado, quando o mercado vê que determinado fundo está passando por um problema de crédito, ele vai descontar na cota esse problema. E o Rural 11 sofreu 22% de desvalorização. Tá? Ruim para o fundo, bom para a gente, porque vamos conseguir entrar com uma cotação menor do que o patrimonial. E aqui no final ele diz que continua acompanhando a conjuntura do mercado financeiro e agro, bem como a evolução de casos que levará a PDD, e vai manter o mercado atualizado. Logo a seguir ele faz um comentário a respeito de commodities. Eu separei aqui só da soja, depois você procura o relatório gerencial, você vai ver as outras commodities, porque ele investe em 4 commodities diferentes que eu olhei assim por alto, separei esse aqui para o que eu quero comentar. Ele fala que o preço em Chicago fechou numa média de 10,7 dólares por BU, uma queda de 3,2% em fevereiro.
depois foi beneficiado com a guerra tarifária, porque embora tenha atrapalhado um pouco a negociação com o governo americano, encarecendo de um lado, tornou a commodity brasileira atrativa para o outro lado, aquele lado que não tem tarifa, e então o prêmio em Paranaguá, para abril de 25, saiu de 11 BU em fevereiro para 75 em março, com um pico de 115 no dia 20. Então, o que é essa sigla, né? 10,07 BU que você vê aqui. Eu perguntei isso para a inteligência artificial porque eu olhei o relatório inteiro atrás da tradução dessa sigla aqui, uma vez que eu não sou do setor agro, então essa é uma terminologia nova para mim. E para você que não é profissional, com certeza ver isso aí te gere curiosidade e talvez até assuste. Então eu fui procurar isso aqui e a resposta que eu tive foi essa, né? A B1 é a abreviação para per bushel, que em português significa por bushel, que é uma unidade de medida de volume usada nos Estados Unidos para produtos agrícolas como grãos. Na prática, é convertido para um peso padrão específico para cada commodity. Então, no lugar dele falar que é 60 toneladas de milho, ou 1 tonelada de milho, 1 tonelada de trigo, ele usa uma medida padrão para poder medir esses grãos de pesos diferentes, tá? Pelo que ele está dizendo aqui entre parênteses, um peso de bushel de milho tem um peso diferente de um bushel de trigo. E a terminologia 10,07 dólares barra BU significa 10 dólares e 7 centavos de dólar por bushel. Então, como você tem acesso ao relatório gerencial do seu fundo, você vai pesquisar nessa lupinha o nome do fundo, RURA 11, vai rolar até essa tela, comunicados, vai vir aqui em relatórios, relatório gerencial, vai clicar em abrir e vai fazer a leitura do seu relatório gerencial. E como você faz a compra desse ativo? Você vai entrar na sua corretora e vai colocar o código do ativo. Eu aqui coloquei BSE3, que eu não mudei essa apresentação, mas não tem problema. Você vai colocar RURA 11, não tem F no final, porque você vai comprar uma cota. No caso do ETF, BQYL39, não tem F no final, porque também é uma cota. Ele negocia de 1 em 1. Vai ver o preço, nós já fizemos isso, e depois confirmar a compra e fazer o cadastro no site do Investidor 10. E no próximo vídeo nós faremos isso. Vamos fazer o lançamento desses ativos na nossa carteira e ver como ficou. Nos vemos daqui a pouco. Dando continuidade à gravação do nosso vídeo aqui da carteira salário mínimo, eu precisei fazer a regravação, porque o vídeo anterior que eu gravei acabou não saindo. E eu não vou fazer o lançamento de novo de todos os ativos, porque já estamos com 6 meses de projeto. E vocês até aqui imagino que já sabem lançar. Se você está chegando agora no vídeo e ainda não sabe, recomendo ver os vídeos anteriores para saber como fazer. E no próximo, se tudo der certo, a gravação volta ao normal. Eu havia colocado esse cenário aqui, já ajustei com as cotações de hoje, no momento que eu fiz os lançamentos. As ordens que eu lancei foram exatamente essas aqui. Eu lancei duas BQYL39. Vou vir aqui editar só para vocês verem, ó, BQYL39. Eu digito isso aqui, ó, BQYL39. Ele vai aparecer com esse título aqui. Você clica em cima, a quantidade 2 e o preço de cotação. Você coloca o que você comprou lá na sua corretora, nesse valor total aqui. Clica em salvar e ele salva isso automaticamente. Depois eu fiz a compra de RURA 11, 5 cotas, também nessa cotação de R$ 8,15.
digita aqui o nome do ativo, RURA 11, aparece aqui automaticamente para você e aparece o valor final com a quantidade de cotas compradas. E por último, o Bitcoin eu lancei em criptomoedas. Está aqui o ativo, para cada um deles você vai selecionar o que você quer. Selecionei BTC, que é o código do Bitcoin. A quantidade aqui foi 0,009452, eu achei fazendo a divisão na calculadora do montante que eu tinha, 55,70, pelo valor da cotação que está aqui, me deu esse número absurdo. Então, o que eu sei é que aqui tem os zeros antes, que não aparece na calculadora, e eu tenho que pegar esses 4 dígitos aqui para poder fazer e chegar nesse valor, R$ 55,69,9 dá 55,70, clique em salvar e ajusta a carteira. Quando você vai incluir um lançamento pela primeira vez numa classe nova ou de repente numa classe atual, você vem aqui no adicionar ativos, escolhe a classe que você quer e coloca o código. Imagina que você vai cadastrar Ethereum agora, aqui ó, digita ETH, aparece primeira da lista, Ethereum, a quantidade que você comprou e salva. Como ficou nossa carteira, temos agora 1.077,96. Estamos com um equilíbrio excelente nela, 5% em criptomoedas. BDR passou 0,4, o único que está um pouco fora é ETFs, mas isso aqui no próximo aporte vai se ajustar, porque nós temos vaga agora nas ações, nos fundos imobiliários e Tesouro Direto. Eu vou ver qual será a distribuição no próximo mês, porque eu vou simular isso. E então nos vemos em 7 de agosto, que será o nosso próximo quinto dia útil. Obrigado por assistir até aqui, compartilhe com seus amigos e nos vemos na próxima gravação.